Fazendo uma pesquisa, eu localizei um trabalho do professor Olavo, que foi inclusive professor do trabalho, e disse: Sérgio, trabalho no termo de legibilidade. O que é isso, legibilidade, né? E aí fui começar a fazer busca de outros trabalhos acadêmicos. O professor Felipe e a professora Nádia também da FUCAP tinham recentemente publicado um trabalho de pós-doutorado juntos, em conjuntos, que ele falava sobre a legibilidade dentro das empresas no momento em que eles apresentavam os seus relatórios, as bolsas de valores e a comunidade ficava observando, tentando entender o que é que acontecia dentro daqueles demonstrativos. Aí eu comecei a perceber, o demonstrativo é algo que eu consigo trazer para dentro da contabilidade pública. E esse conceito de elegibilidade pode ser que se adeque. E aí foi exatamente onde eu comecei a me debruçar. Então eu já saí do livro Dante Alighieri, mantive-me dentro do livro Dante Alighieri, só que não no inferno, mas agora no purgatório. Porque foi exatamente o momento mais difícil de quase 8 meses de obter os dados empíricos. Porque os outros têm ferramentas, Economastic, já tem trabalhos, tem o IBGE, e pública. Onde é que eu vou conseguir legibilidade dentro da atividade pública? E aí, exatamente, começou um trabalho quando eu comecei a conhecer os 26 tribunais de contas, e não os 33, porque meu objeto foi a prestação de contas dos estados, e aí eu excluí alguns tribunais que trabalham no município e comecei a trabalhar exatamente essa busca. Tá. Então, essa busca fez com que eu conseguisse entender a legibilidade das peças processuais emitidas pelos tribunais de contas, só que dentro de uma atividade específica do tribunal, que é exatamente as contas de governo a partir da gestão fiscal. O arcabouço, digamos, acadêmicos mais fortes, nós conseguimos, através de alguns trabalhos já empíricos e trabalhos seminais, que nós conseguimos dentro do trabalho do professor Caldas, reportando a performance e a legibilidade dentro das atividades públicas. Mas ainda não era exatamente o que eu queria. O professor Olavo trabalhou com os relatórios que foram enviados e são enviados para a CGU, ele é servidor de carreira da CGU, e também ele já vinha isso quase que pronto. E aí, quando eu pensei nos tribunais de contas, já que eu trabalhava na atividade fim do tribunal, pensei nas prestações de contas, e dentro das prestações de contas existe algo peculiar em termos dos tribunais. A manifestação da parte técnica, que alguns são coordenadorias, outros são centros, tem o pronunciamento do Ministério Público, através de seus pareceres, e o voto do conselheiro. Eu disse, opa, vou pegar isso. Em que sentido? Ter essas peças, fazer um trabalho de mensuração quantitativa. Isso soou bem para mim, porque eu também sou da área de exato. Eu digo, opa, vou conseguir trazer alguma coisa para que eu possa aplicar aqui. Alguma métrica e aplicar um comparativo nessas três peças. Só que o grande problema, pessoal, é conseguir um padrão de obtenção de dados dentro do site dos nossos tribunais. É uma dificuldade muito grande. Peças que eram para estar disponíveis de forma bem claras, não estão. Eu usei a lei de acesso à informação para poder obter essas informações, mas muitos tribunais não apresentaram resultados. Tribunais que têm suas prestações de contas 5, 6, 7 anos que não foram ainda apreciadas. Então, você mescla tudo isso dentro de um banco de dados para tentar trabalhar isso, não foi fácil, mas foi um desafio. Então, além desses trabalhos acadêmicos, nós trabalhamos com, isso aqui é mais umas variações que nós apresentamos, os 26 tribunais, dentro de um intervalo de 5 anos, fizemos também a opção de inserir aí, dentro desses 5 anos, uma eleição de governador, porque a gente queria um diferencial de prestação de contas, e trabalhando com as três peças. E trabalhar com algo que até então eu não conhecia, que é o Fog Index. Tá? Esse conceito de Fog Index ele é trabalhado lá nos Estados Unidos na década de 40, quando da aplicação desse índice para que houvesse uma adequação
dos livros didáticos que estavam sendo apresentados aos alunos, para que ele pudesse ter uma compreensão legível do que ele estava apresentando. Então, um livro didático adequado a um aluno de 12 anos, de 13, de 14. A métrica tinha esse sentido. Então, o resultado dessa métrica que eu vou mostrar aqui dizia o seguinte: quanto maior esse número, menor a legibilidade. E isso fazia com que aquele livro fosse adequado a um período menor para as pessoas. Então, a percepção de legibilidade aplicada no trabalho foi exatamente essa. Como é que estava a legibilidade dessas 3 peças que são trabalhadas dentro da prestação de contas? A questão de pesquisa foi verificar as características dos redatores, se afetam a legibilidade e parecer dos votos, e o objetivo foi exatamente identificar essas características, porque também a proposta era fazer um ranqueamento e verificar quais os tribunais que tinham peças mais legíveis para usar de padrão para um futuro trabalho acadêmico. As variáveis que nós trabalhamos para também compor a forma econométrica foi exatamente alguns pontos que estão na lei de responsabilidades fiscais e que são tratados dentro da prestação de contas. O nosso cuidado sempre foi o seguinte: a FUCAP não queria só o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a FUCAP não queria só a região Nordeste, a FUCAP queria todo o Brasil. Então, minha preocupação desde o início foi padronizar variáveis para que eu pudesse aplicar as formas econométricas sob pena de dizer: olha, você não pode aplicar isso porque você não tem como foi feito comparativo. Então, como isso está contido dentro da prestação de contas, eu disse: pronto, eu vou por aí para verificar se há essa vinculação. E, obviamente, tudo isso devidamente solidificado dentro de papers bem trabalhados. Aqui, para os senhores, a fórmula index, tá? Que a gente utilizou para poder aplicar dentro de alguns sistemas de estatísticas, só abrindo um parênteses que, como eu disse que essa fórmula foi trabalhada lá nos Estados Unidos, eu tive que procurar também uma adequação da língua inglesa para a portuguesa. Por quê? Porque eu não conseguia fazer essa leitura dentro dos materiais que eu tinha. Então, tem um trabalho do professor da Universidade de Coimbra que ele apresenta isso através do seu Antunes e Lopes, 2019, e aplica isso. Além disso, a grande dificuldade de obter os dados era fazer o tratamento dos dados. Eu tive que usar 3 softwares para poder fazer essa raspagem de dados e colocar num banco de dados só. Para você ter as ideias, eu tenho tribunais que trabalham em PDF, que é a grande maioria. Eu tenho tribunais que trabalham com prestações de contas em imagens, livro digital, e tenho tribunais de contas que trabalha realmente só com a parte de texto. Então, qual foi a metodologia utilizada? Pegar esses arquivos, converter todos em PDF, fazer uma raspagem através de um programa chamado Python e a partir dele começar a trabalhar com R, que é um dos aplicativos estatísticos, para que a gente possa obter exatamente esse índice Fox. Além disso, a faculdade exigiu que eu trabalhasse com a ferramenta estatística que eu não conhecia, passei a conhecer só a partir da faculdade, da universidade, que é o STAT. É um programa estatístico que é bem trabalhado nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então, foi mais uma ferramenta que a gente teve que também trabalhar. Tudo isso para que a gente obtivesse um banco de dados exatamente com essas informações, que seria o FOG Index. Aqui é só para efeito de conhecimento, o trabalho de dissertação está disponível no livro, que vai ser lançado hoje, também vai estar disponível, acredito eu. Quem quiser também pode obter dentro do próprio site da FUCAP, você entra lá em repositórios acadêmicos, vocês vão colocar legibilidade, vocês vão encontrar todo o trabalho completo, tá? Aqui o que é que eu gostaria de destacar para vocês? A gente não vai trabalhar com todos os dados, é óbvio, mas só chamar a atenção exatamente da primeira linha, legibilidade FOG, consegui obter 203 informações, isso dentro de um campo que estava previsto de 300 e pouco, então foi bem representativo. Só alertando para duas situações aqui. Primeiro, essa questão da média. Essa média, pessoal, do índice, que é exatamente resultado daquela fórmula, ele vai me dizer o seguinte: todas as peças que foram trabalhadas dos tribunais que você obteve, você conseguiu uma média de 17,49, que comparando com a tabela que é utilizada no índice Forbes, quer dizer que esse 17,49 representa
um grau de legibilidade muito baixo. Ele é adequado, dentro de uma determinada para trabalhos científicos. Então, a leitura que a gente faz desse tratamento de idade é que as peças que estão sendo produzidas pelos tribunais de contas ou que foram produzidas nesses 5 anos, né, de 2017 até 2000 e pouco, quer dizer que há uma pouca legibilidade. Isso quer dizer o quê? Aquele que está se debruçando não consegue ler o que está posto ali. Outra questão também que foi destacada, esse mínimo e máximo, você vê que há uma grande discrepância. Essa discrepância é resultante assim, no entendimento do professor Caldas, no trabalho dele, da possibilidade que os tribunais têm de autogerir. Então, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, regimentos internos e orgânica facultam os tribunais terem seus padrões definidos por ele mesmo. Então, o que eu observei também? Que tribunais têm um padrão. Tipo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele tem um padrão recorrente de ano a ano. Por quê? Porque, na sua grande maioria, eles é formado por comissão, então o resultado obtido sempre é linear. Mas quando comparado nacionalmente, aí você vai ter essa amplitude muito grande. Ou seja, tribunais que se aproximam de boa legibilidade e tribunais que têm baixa legibilidade. Tá? Aqui também é um quadro que a gente usa de correlações. Eu só gostaria de destacar nessa linha de legibilidade FOG esses dois tópicos aqui, ó. Tipo documento conselheiro 029 e o 020. Esse número daí é o coeficiente que a gente obtém na forma econométrica. Isso quer dizer que, em termos de legibilidade, os documentos produzidos pelos conselheiros, isso de forma geral, e pelo Ministério Público, eles apresentam baixa legibilidade. O coeficiente é muito alto, isso vai gerar um resultado ruim. Diferentemente do outro arquivo, que também a gente trabalhou, que foi o tamanho do arquivo gerado. Aquele arquivo que a gente produziu fez uma leitura de tamanho e a gente conseguiu identificar que, nesse caso, utilizando esse parâmetro daqui, nós vamos obter uma baixa legibilidade, certo? As conclusões, obviamente, elas estão limitadas dentro de determinado parâmetro, né? Isso pode ter sido modificado ou melhorado ou piorado. Os resultados confirmam trabalhos anteriores, que foram aqueles trabalhos seminais, que concluem pela baixa legibilidade em documentos públicos. Isso ele fala em tom geral. Esse trabalho aponta só para o Tribunal de Contas. Sugere a utilização de ferramentas computacionais para quê? Entendo eu, uma sugestão, inclusive, do trabalho. Na produção desses pareceres, previamente pode ser utilizadas essas ferramentas computacionais para identificar se esses pareceres e esses votos estão sendo legíveis ou não. E aí, caso haja interesse, verificar quais foram as variáveis que precisam ser modificadas e gerar novos pareceres mais legíveis. Evidências que também apontam que documentos processuais de análise de prestações de contas pelo TCS, são menos legíveis, mais complexos, quando os entes governamentais descumprem regras fiscais. Isso aqui é importante. Lá, essa métrica FOG, dentro das bolsas de valores, eles verificam que, quando há uma tendência de sonegação de informação, obscurecimento de informação, o que é que faz acontecer? Faz gerar que esses relatórios tenham baixa legibilidade. Então, o mercado financeiro ele fica muito atento à questão dos ruídos. Quando alguém vai apresentar nas assembleias, e ele identifica que isso pode ocorrer através dos índices de legibilidade. Isso a gente constatou em algumas das prestações de contas, quando, por exemplo, determinada prefeitura, determinado estado não cumpriu os limites fiscais. E aí acontece o quê? Uma baixa legibilidade dentro das peças que são trazidas dentro da prestação de contas. Finalizando, as análises dos relatórios foi detectada também a ausência de modelos e pareceres e votos limitando ao efeito comparativo entre os relatórios. Isso, infelizmente, precisa ser repensado pelos tribunais, porque precisa que esses modelos sejam adequados aos novos modelos de legibilidades. Aqui outro fator, né, que foi restritivo do processo, mas não afetou diretamente, é que os tribunais precisam se adequar às leis de acesso às informações, quer sejam disponibilizando no site diretamente esses pareceres ou disponibilizando de forma imediata essas informações que são requeridas. Eu tenho casos hoje de 2 tribunais que, desde que lá no passado eu pedi, ainda não obtive os resultados. Então, isso precisa ser repensado sob pena de termos uma sociedade que pode gerar uma descredibilidade dos relatórios.
Como eu falei, bem rápido, isso é uma síntese. O arquivo já está disponível. Quem tiver interesse pode manter contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp e a gente pode ir disponibilizando os arquivos de forma complementar. Obrigado a todos e dizer o seguinte, que eu estava lá no purgatório, lembra na última sessão? Agora estou no paraíso. Viu? Muito obrigado a todos. Viu? Sérgio, parabéns, tá? E eu creio que você está no fórum adequado, né? Apresentando um trabalho que é de extrema utilidade para os tribunais de contas se pensarem também, né? Ou seja, não apenas a questão da legibilidade, como você trouxe como tema central, né? Mas a questão do atendimento à lei de acesso à informação, documentos, né? Um conjunto de questões aí que, de certa forma, são fundamentais para esse diálogo do Tribunal de Contas com a sociedade, tá? Parabéns, Sérgio. Agora a gente vai. O conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo está? Oi? Está vindo? Tá. Nós vamos para o trabalho do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, a necessidade de compatibilização entre o plano plurianual e os planos de políticas públicas, o caminho para a construção de uma gestão pública mais efetiva. Convido o Rodrigo Coelho a tomar posse aqui do espaço, né? Você vai apresentar com ele? Não, não. Por gentileza, Rodrigo, fique à vontade, bem-vindo, tá? Pode tomar esse espaço, como pode usar o microfone de mão também, você escolhe. Tá bom. Tudo bem, amigos, amigas? O nosso artigo, eu vou esperar eles projetarem, mas eu fiz com duas jovens contadoras que trabalham comigo no Tribunal de Contas, a partir de uma provocação que nós fizemos no Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Olhando para ele e para o título dele, trata-se de uma obviedade. É dizer assim, olha, as peças de planejamento que nós formulamos na administração pública, se essas tratam da execução da mesma temática, devem elas ser integradas. E eu pergunto para vocês, como isso não é feito, como é que eu explico a obviedade, se é óbvio? Então, explicar a obviedade tem uma dificuldade natural, mas necessária. Então, eu estou aqui dizendo o que vou dizer só porque eu acredito que precisa ser dito, apesar de entender que não deveria precisar. Então, vamos nós. A gente começa no artigo. Como o artigo ele é para alcançar a todas as pessoas, nós começamos do básico, do básico, do básico, que é o estabelecimento do planejamento pelas vias e pelas peças orçamentárias que todos os senhores e as senhoras aqui conhecem muito bem, por conta do mandamento constitucional. Agora, a Constituição não colocou no mesmo grau de importância os planos de políticas públicas, todos eles instituídos por leis e numa temporalidade maior do que os planos, o PPA, a LDO e a LUA. Nós vamos usar como exemplo ali à frente o Plano Nacional de Educação, que tem uma duração de 10 anos. Nessa duração de 10 anos, ele alcançou 3 PPAs diferentes, 10 LDOs diferentes, 10 LOAs diferentes. E a pergunta crucial é, ele foi considerado para alguma delas? Então, essa é uma questão. Então, no intuito de assegurar esse planejamento, nós deveríamos ter a coerência de estabelecer no PPA, que é a peça de planejamento de médio prazo, aquilo que foi debatido e estabelecido nesses planos de políticas públicas. Eu vou usar como exemplo a educação, mas posso falar de saúde, de saneamento. Nós estamos vivendo um marco legal do saneamento que estabelece o seu plano. Então, todas essas
todos esses planos de políticas públicas deveriam estar compatibilizados. Então, esse é o objetivo, a sensibilização sobre essa necessidade é o objetivo do artigo, uma vez que nós debatemos muito disso no interior do Comitê Técnico de Educação. Então, para começar a falar do artigo no sentido da temática, no sentido do convencimento, nós primeiro buscamos o conceito de políticas públicas, que é o tratamento de um conjunto de ações ordenadas para a solução de um problema público. E aí nós temos na literatura já alguns autores que tratam da possibilidade de políticas públicas serem executadas por unidades públicas ou privadas. O que vai torná-la uma política pública é se está direcionada a solucionar um problema público. Então, neste ciclo, o problema é que é efetivamente a origem, que é efetivamente aquilo que deve ser considerado. E o Tribunal de Contas da União, ele estabeleceu um referencial que ele faz uma adaptação do modelo desenvolvido anteriormente para esse tratamento do problema público. Então, o que é formação da agenda na teoria de Howlett-Hamish, ele trata como reconhecimento do problema no TCU, porque o referencial do TCU é a primeira coluna. O que está no estágio do ciclo de política pública dos autores que eu mencionei, na formulação da política, está as propostas de solução aos problemas identificados. A escolha da solução estabelecida é o terceiro passo. A efetivação da solução, o quarto passo, e o monitoramento desses resultados, o quinto passo. Então, esse é o ciclo das políticas públicas que consta do referencial do Tribunal de Contas da União, por onde nós devemos, por força da emenda 109, da emenda constitucional 109, avaliar, no meu entendimento, as políticas públicas. E não haverá forma de avaliação se nós não tivermos instrumentalizada uma forma de execução. Ao escolher a solução, ela precisa ser executada. Como as peças de planejamento, como o PPA, LDO e LOA, é o que permite a administração pública a execução, a realização, porque se não for isso, não está autorizado o chefe do Poder Executivo a implementar a execução, não terá aquilo que se avaliar. Então, eu estava dizendo dos planos de políticas públicas, eles têm esse objetivo de organizar diretrizes, objetivos, metas, trazendo indicadores, e aqui cabe uma informação importante: os indicadores dos planos de políticas públicas, via de regra, são muito mais debatidos do que os indicadores que são levados ao plano plurianual. Então, esses indicadores têm muito mais intimidade com o resultado do que os indicadores que estão no plano plurianual. E, embora a Constituição tenha destacado a importância de planos de políticas públicas, existem obstáculos à sua implementação, que é o fato de não ter obrigatoriedade, por exemplo, da sua compatibilização, e então fazer-se necessário nós conversarmos sobre isso. Porque com a adoção do orçamento-programa no Brasil, nós, não considerando esses planos para a elaboração dos orçamentos-programas, nós inviabilizaremos a possibilidade do atingimento de metas que os planos de políticas públicas estabeleceram para a sua efetivação. Então, ao contrário do modelo tradicional, que era a lei de meios, né, que estabelecia livremente a execução sem estar organizada em programas, nessa forma de orçamento que nós trabalhamos, se não houver conexão no PPA daquelas metas estabelecidas no plano de políticas públicas, a sua execução não se dará. Então, a obtenção dos resultados esperados no plano de política pública também não será alcançada. E as decisões são embasadas em análises técnicas, e a avaliação é conduzida por indicadores de desempenho nos planos de políticas públicas, o que não acontece no PPA. Porém, com esse modelo de orçamento-programa que nós temos hoje, há uma necessidade de uma gestão mais integrada com todos os setores de governo e uma maior capacidade de planejamento que nós não visualizamos nos
pequenos municípios, por exemplo. E aqui eu quero só abrir um parênteses para falar de um tema que eu acabei tratando em outro artigo, que a gente cai muito na discricionariedade. Fazer ou não fazer é discricionariedade do gestor, não é discricionariedade do gestor. E a gente se pergunta, é discricionariedade do gestor descumprir uma lei? Porque um plano de política pública é instituído por lei. É discricionariedade dele descumprir a lei? E aí eu tenho defendido nesse artigo que o candidato, se no processo de governança todo o poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, e esse povo faz uma delegação de poder a um candidato que disputa a chefia do poder executivo daquele território, por meio do voto, e esse voto se dá, teoricamente, pela análise do programa de governo que é registrado na Justiça Eleitoral, logo, esse candidato tem uma discricionariedade plena na hora de fazer o programa de governo. Porque ele pode colocar no programa de governo, por exemplo, que ele tem a intencionalidade de mudar a lei que gerou aquele plano da referida política pública. Se ele não tratou disso ou tratando disso depois de eleito, ele passa a ter uma discricionariedade pactuada. O limite da discricionariedade dele é aquilo que ele escreveu no programa de governo, porque é a peça teórica que eu tenho para esse tratamento. Problema que eu encontro nisso, não há nenhuma necessidade de compatibilização desse programa de governo com o PPA, que é a lei que autoriza a sua execução. Mas do ponto de vista da discricionariedade, para mim ele está limitado, na minha compreensão ele está limitado àquilo que ele, por lei, registrou na Justiça Eleitoral no momento de apresentar a sua candidatura. Então, daí a necessidade da observância das leis e a sua discricionariedade não vai a esse descumprimento, respondendo à pergunta que eu mesmo tinha feito. Então, nós vimos que o Estado materializa o seu planejamento por meio do orçamento, sendo as leis orçamentárias vitais nesse processo, e por meio delas são estabelecidas as metas e a alocação de recursos. Apresentado como lei orçamentária e instituído na Carta Constitucional como principal instrumento de planejamento está o PPA, como planejamento de médio prazo. E aí o que eu quero efetivamente mostrar aos senhores é que eu trago a composição, a configuração do PPA do governo federal, que tem a dimensão estratégica, a dimensão tática e a dimensão operacional, que trata das diretrizes dos programas e das ações, então tem a indução estratégica, os programas já estabelecidos e as ações especificamente, e é a partir daí que nós precisamos conectar esse plano de políticas públicas. A gente tem a integração entre o PPA e a LOA obrigatória por lei, na sua fração, ocorrendo por meio dos programas, sendo improvável que uma política seja viável se ela não estiver com disponibilidade de recursos estabelecida nesses mecanismos que nós tratamos aqui. Então, o PPA emerge como um instrumento de duplo propósito para as políticas públicas, para a possibilidade e a facilitação da sua implementação e para ser um meio de aprimoramento da avaliação, tirando dessa avaliação quaisquer possibilidades de subjetividade. Estes propósitos nem sempre são efetivados e a gente coloca isso como um alerta devido às limitações referidas na própria lei, seja por escolhas técnicas, por desafios na compreensão do seu papel ou por decisão política também, que não foi aqui mencionada. Então, a gente trata aqui, chegou aqui o Gerson, que tem no trabalho do Tribunal de Contas de Santa Catarina, talvez o único trabalho que busca avaliar o Plano Nacional de Educação no Estado, nos municípios, porque, via de regra, foi um copia e cola. Então, tem a responsabilidade de usar. Mas vejamos, nós, um exemplo de elaboração de um programa educacional no PPA com base na meta 5, que visa garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Nós deveríamos definir as políticas prioritárias, analisar os planos, definir as ações que serão necessárias para alcançar as metas e utilizar as informações obtidas nos planos de políticas públicas. Por que eu digo isso? E por que trabalho aqui com esses passos? Porque se você for lá
no plano de política pública na meta 5, ele coloca a universalização e estabelece uma meta que é 100% de estudantes ou de pessoas na idade escolar para o terceiro ano alfabetizadas. Aí você vai no PPA e tem lá uma ação, construção de creche, que é parte do processo de evolução, ou construção de escola de ensino fundamental para os anos iniciais, e a meta, o indicador é uma unidade. Qual é o indicador que você vai usar? Unidade. Qual é a meta? 2. Então ele está me dizendo no PPA que a meta são 2 escolas, mas ele está fechando outras, ele está limitando vagas, ele está aumentando vagas. Isso vai fazer com que as crianças naquela etapa do ensino tenham contato com a alfabetização? Existe alguma ação na política pública que seja capaz de aferir o resultado da aprendizagem? Porque, veja, no plano de política pública, o indicador é a criança alfabetizada. Então, nós temos mecanismos instituídos para fazê-lo, nós deveríamos ter despesa, isso está na ação. No bojo do programa estabelecido, há toda a estratégia definida, com todas as ações, com todos os passos estabelecidos. Então, a carência desses indicadores demonstra a inviabilidade da elaboração, da implementação e da execução da política e, principalmente, da possibilidade de avaliação. Eu brinco com algumas pessoas numa conversa mais íntima de que nós construímos os planos de políticas públicas e, para nós atingirmos as metas, nós temos uma ação extremamente importante. Vamos ao pé de Nossa Senhora pedir intercessão para que nós alcancemos as metas, porque fora isso não há nenhuma estratégia ordenada, porque não há a observância no plano plurianual, nas leis orçamentárias para a execução desse conjunto de ações que deveriam ser implementadas. Então, nós no Comitê Técnico de Educação acabamos por entender da necessidade de implementação. Chegou aqui o Gilson Araújo, que participou muito efetivamente do grupo de trabalho que gerou a nota recomendatória com muitas, com um passo a passo, né, bem detalhado de como deveria acontecer essa compatibilização no âmbito do Comitê Técnico de Educação, e essa nota recomendatória que estava no interior do Comitê Técnico de Educação virou uma nota recomendatória da Atricom, do IRB, do CNPTC, para que houvesse essa compatibilização. E de posse dessa nota recomendatória, nós então resolvemos construir esse artigo para chamar a atenção da necessidade dessa compatibilização, porque olhando para os tribunais de contas, nesse momento em que nós debatemos como fazer a avaliação de políticas públicas, se nós usarmos a conformidade como nossa aliada, teremos a primeira trilha estabelecida. Nós já teremos muitas dificuldades, porque muitas das avaliações ainda carecem de mecanismos de mensuração, mas nós ainda não estamos usando aquilo que a legislação nos estabelece como conformidade de maneira adequada para essa implementação. Então, a todos que pacientemente me ouviram, muito obrigado. Para aqueles que chegaram atrasados com a expectativa de ouvir, antecipamos o horário, então eu peço desculpas a vocês. Eu fiz a pedido da mesa, mas eu estou aqui à disposição se vocês quiserem perguntar, se tiver alguma questão que vocês desejem repassar, eu estou aqui inteiramente à disposição, agradecido por essa plateia tão seleta, tão qualificada. Espero não tê-los cansado devidamente. Estou imensamente agradecido. Muito obrigado. O conselheiro, além de generoso por ter antecipado o tempo, ele deixou aqui 4 minutos para conversar com vocês. Então, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, por gentileza, dirija-se ao conselheiro. Por gentileza. Tem um microfone aqui. Muito brevemente, é preciso fazer um reconhecimento público da importância dessa nota recomendatória, desse trabalho do CTE, né, querido amigo conselheiro Rodrigo,
porque ele está, já conversamos há bastante tempo sobre esse tema da adequação, né, da legislação orçamentária, porque de fato nós precisamos construir uma diretriz, e eu acho que isso ficou muito bem colocado nessa nota, então fica aqui meus parabéns por esse trabalho. E agora, por esse momento posterior, eu quero fazer um registro científico também, a documentação, um artigo, isso é muito importante, né, para que nós possamos fazer circular, porque esse é um debate inconcluso. Então, apenas mencionar um pouco da experiência que nós tivemos acompanhando esse trabalho, que é a execução do artigo 10 do PNE, né, a adequação das peças orçamentárias ao Plano Nacional de Educação. Eu penso que entre tantos desafios que nós temos como Tribunal de Contas, e talvez uma responsabilidade nossa mesmo de pensar em como fazer isso, nós temos que construir uma base de dados estruturada dos PPAs municipais, que nós não temos, que nós temos são vários PDFs e legislações muitas vezes aprovadas no copia e cola, assim como o nosso esforço temos feito em vários tribunais de ter bases estruturadas dos planos de educação. Porque senão nós não vamos conseguir fazer isso em centenas e milhares de prestações de contas. Então, acho que esse é um grande desafio. É ter uma base de dados para que eu possa entender quais são as metas físicas e financeiras. Eu acho que esse é um grande desafio. E um outro é incrementar a nossa fiscalização em relação aos diagnósticos no planejamento da política pública. O Rodrigo é um expert em educação aqui já há muito tempo e conhece, sabe, falou bem aqui, é justamente isso, é pedir para Nossa Senhora como executar, né? Porque nós temos um Plano Nacional de Educação que tem 10 métodos, 20 métodos, 254 estratégias, mas e o diagnóstico? Então vira uma mensagem, uma declaração de intenção, mas quanto é que custa aquilo ali, quantos alunos vão ser atendidos, né? Então são desafios, mas penso que essa nota, né, ela foi um grande caminho para nós avançarmos nessa perspectiva de controle estruturante. Eu preciso fazer um registro. Gerson Sica, para quem não conhece, é conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Quando nós resolvemos fazer a nota, eu fiz o comentário do Gilson, porque nós fizemos um grupo de trabalho, fomos para Alagoas, fizemos uma reunião presencial que foi bem concorrida, dentro do ambiente do EduContas. Eu quero agradecer a conselheira Lília mais uma vez pela generosidade. Nós debatemos com muitos tribunais de contas essa nota, os passo a passo, e a base inicial, o começo disso tudo aconteceu lá no gabinete do conselheiro Gerson Sica, por conta do trabalho que aquele tribunal tinha iniciado. Então, nós tivemos ainda a disponibilidade do Luiz Cláudio, depois a Gisele veio contribuir, que também é do Tribunal de Contas de Santa Catarina, então leve o nosso abraço. E aqui o artigo é uma forma de respeitar o esforço que os tribunais fizeram naquele movimento, porque nós temos, eu disse da discricionariedade como eu trato, plena e pactuada aqui, que não está no artigo, está em outro artigo, e nesse artigo que eu defendo a discricionariedade, eu falo do estelionato eleitoral, né? Quando a pessoa se sente enganada por aquele candidato que venceu a eleição porque ele prometeu fazer uma série de coisas e acabou não fazendo ou fazendo diferente. E isso se materializa muitas vezes no primeiro ano da gestão no PPA, porque ele diz que é o candidato da mudança, por exemplo, vai lá e faz um PPA apenas com aumento linear financeiro e repete tudo que já estava antes. Então, também há que se fazer um esforço de formação, porque gerar o indicador, observar o indicador adequado para que você estabeleça no PPA com o que você deseja com aquela ação ou com aquele programa é fundamental. Porque como é que nós vamos avaliar se nós não temos clareza do resultado que se deseja alcançar? Aí fica a tarefa para os tribunais de contas de fazer a avaliação da política pública, mas nós não cobramos no nascedouro que a conformidade de elaboração se dê de tal modo que nós consigamos compreender o que se deseja, para que a partir daí nós possamos avaliar com respeito à discricionariedade do gestor. Então, eu queria deixar um agradecimento a Santa Catarina por toda a contribuição, Rafael, que facilitou todo esse trabalho durante todo esse tempo. Receba um meu abraço carinhoso. Fique à vontade, Gilson. Esse trabalho foi um trabalho excepcional e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte.
E eu, como bom ansioso que sou, né, reconhecidamente e medicado, já estou preocupado com os novos planos de educação, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. E aí a minha pergunta o senhor, como presidente do Comitê de Educação, uma responsabilidade enorme para responder essa questão, como vê a construção desses novos planos? Se devemos ser mais cautelosos ou mais arrojados diante de toda a questão econômica, financeira, enfim, e orçamentária que o nosso país vive, qual deve ser a preocupação do gestor na construção, dos gestores na construção desses novos planos de educação? A pergunta é maravilhosa. Eu fui fazer palestra em abertura de algumas etapas das conferências na Conferência Nacional de Educação, algumas conferências regionais, e disse exatamente sobre isso. Duas coisas para mim são fundamentais. A observação do nosso papel no Sistema Nacional de Educação. Então, o município que vai construir o plano precisa se enxergar no sistema e saber qual a contribuição que ele quer dar para a articulação desse sistema e o que ele deseja de colaboração dos outros entes. Então, quando você for fazer o plano, se o plano for municipal, o que você espera de colaboração do ente estadual? Ter o reconhecimento da sua própria necessidade é a segunda e mais importante tarefa. Porque o que acontece com os planos de educação, via de regra, e não deve ser diferente com as outras políticas públicas? Os jurisdicionados, os responsáveis, os entes federados, subnacionais, replicam a construção nacional. Só que nós temos necessidades diferentes, possibilidades diferentes. Em alguns momentos, em alguns territórios, nós conseguimos ir além, em outros nós vamos aquém. Então, nós precisamos estabelecer metas a partir do reconhecimento das nossas possibilidades e necessidades. Porque as possibilidades serão maiores ou menores se nós estabelecermos determinada ação como prioritária ou não para o meu território. Então, o Plano Nacional de Educação não terá a meta alcançada pelo cumprimento linear de todos os atores, de todos os entes subnacionais na mesma direção, mas pelo cumprimento além de um, aquém de outro, e na soma nós teremos a média. E os municípios não se reconhecem dessa maneira. Eles não fazem as metas dessa maneira. Por muitas vezes, nem os estados fazem. Também os estados exercem a prerrogativa de utilizar os botões Ctrl+C e Ctrl+V do computador. Né? Então, o que precisa ser feito? O que precisa ser observado? Como nós devemos nos comportar? Reconhecendo a nossa realidade e tendo clareza daquilo que nós desejamos e podemos entregar. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil que nós temos. E nós que estamos no sistema Tribunais de Contas, que conseguimos conversar com esses responsáveis pela elaboração do plano, sejam eles os gestores, sejam eles os atores do controle social, sejam eles os cidadãos, de maneira livre e aberta, nós precisamos estabelecer um diálogo que permita a eles entender que o mais importante é fazer um plano de acordo com as suas possibilidades. Porque senão nós vamos fiscalizar a impossibilidade deles. E aí voltamos ao mesmo problema. Como é que eu avalio o resultado de alguém que tem a impossibilidade de me entregar o resultado que foi pactuado? Não há possibilidade. Então, nós precisamos fortalecer o processo de planejamento nos entes subnacionais, nos nossos jurisdicionados, e esse fortalecimento parte do reconhecimento de si, né? O olhar de si mesmo, da sua realidade, de onde estão as suas crianças, de até onde elas conseguem ir, porque nós temos a sensação de não olhar para o lado envolvendo todo mundo. Eu comecei a ver o artigo que o Gilson estava apresentando lá na sala 4, antes de vir para cá, e ele estava falando do lugar de fala, porque ele tratou de comunidade, da atuação dos tribunais de contas em comunidades quilombolas, né? E eu tenho lugar, a pergunta que ele fez, eu tenho lugar de fala falando de uma população na qual eu não me encaixo. O nosso desafio nos territórios é olhar para todo mundo, independente de sermos nós os mesmos, porque a gente quando eu vou planejar, eu tenho a sensação de que eu planejo a partir
da minha necessidade individual, não coletiva. Então, reconhecer a si mesmo é, antes de mais nada, reconhecer-se como um território coletivo com múltiplas necessidades e, a partir daí, estabelecer a capacidade de priorizá-las, as ações que devem ser estabelecidas. Então, eu acho que esse é o desafio mais importante. E do ponto de vista dos tribunais, que são indutores, e aí é o tema do artigo que o Gerson Sica estava apresentando também, lá na sala 4, nós temos impossibilidade de alcançar todas as necessidades que as políticas públicas têm. Precisamos escolhê-las também, reconhecendo o que é prioritário. E trazer informações como essa, tratar da indução, tratar dos povos que nós queremos que tenham atenção, tratar das metas do plano de educação, faz parte do convencimento que nós temos que fazer a nós mesmos, dos tribunais, para escolher aquilo que nós devemos fiscalizar com mais atenção. Muito obrigado, conselheiro. Tá? Parabéns. Deixar o meu agradecimento, eu não sei se as meninas estão nos acompanhando remotamente, a Thaline e a Ana Paula, que são coautoras desse artigo, pela gentileza de dividir comigo essa temática que para mim foi tão importante, e homenagear a todos os técnicos e membros do Comitê Técnico de Educação que, de uma forma ou de outra, permitiram que essa nota existisse e que nós pudéssemos ter aí a motivação de escrever sobre o assunto. Muito obrigado a vocês. O conselheiro citou nominalmente o Rafael Melo. Eu fui membro da banca de mestrado do Rafael Melo em Florianópolis há 3 anos, 4 anos atrás, né, Rafael? Rafael é de uma competência ímpar, tá? Parabéns. Eu vou chamar aqui o Roberto Debarco Loureiro. Por gentileza, doutor Roberto. Avaliação de políticas públicas. Tá bom. Temos que acabar. Avaliação de políticas públicas pelos tribunais de contas. Bem-vindo, doutor Roberto. O senhor tem aí mais ou menos 20 minutos para fazer sua exposição. Se quiser tomar posse aqui, fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Cumprimento o Dr. Marco Antônio, nosso mediador. E, inicialmente, agradecer a oportunidade concedida pelo IRB de compartilhar algumas ideias e reflexões sobre a avaliação de políticas públicas pelos tribunais de contas, que é o título do artigo que eu escrevi para o livro que está sendo lançado hoje. A avaliação de políticas públicas pode ser considerado, pelos tribunais de contas, né, especificamente, pode ser considerado um tema novo. Eu vejo que a norma brasileira de auditoria do setor público, que trata do tema, a NBASP 9020, foi incorporada pelo IRB no ano de 2020. E, aliás, a NBASP 9020 foi a principal fonte do meu artigo, além de outras obras, enfim, e além do referencial de controle de políticas públicas do TCU, Tribunal de Contas da União, que também é de 2020. Então, é um tema que está cada vez mais ganhando destaque no dia a dia dos tribunais de contas, que eu acho importante que seja destacado e executado para aprimorar as políticas públicas e a qualificar a administração pública. Para começar a falar do assunto, é indispensável fazer referência à Constituição Federal, que é a matriz de todas as políticas públicas, mas para esse tema eu trouxe aqui um artigo específico que foi incorporado, foi incluído na Constituição pela emenda 109 de 2021, que acrescentou o parágrafo 16 ao artigo 37 e o parágrafo 16 ao artigo 165, dizendo que a avaliação de políticas públicas
é obrigatória pelos órgãos públicos. Veja o que diz aqui o artigo, parágrafo incorporado ao artigo 37. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. E o parágrafo acrescido ao artigo 165, que trata das leis de iniciativa do Poder Executivo, prevê que as leis de que trata esse artigo, portanto, as leis de iniciativa do Poder Executivo, devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do artigo 37 dessa Constituição. Portanto, é uma imposição constitucional desde 2021, mesmo que seja com eficácia limitada, já que se trata de, na forma da lei, depende de complementação legislativa. Até o que eu me informei, acho que não foi editada essa lei ainda, mas já está prevista na Constituição, portanto ganha maior destaque e imposição, obviamente, normativa. E essa preocupação do legislador é bastante justificada e elogiável, porque as políticas públicas são o principal instrumento, se não o único instrumento, de transformação social, de diminuição das desigualdades sociais, de qualificação, de melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, justificada essa inclusão, mas também, por outro lado, se mal utilizadas ou se mal planejadas, mal empregadas, as políticas públicas podem ter um efeito contrário, de acabar trazendo efeitos danosos para a sociedade, até mesmo agravar as desigualdades, agravar os problemas sociais. Então é importante essa avaliação que, como eu vou mostrar depois, ela não se preocupa apenas com os objetivos, não analisa apenas os objetivos de determinada política pública, mas analisa se eles estão sendo cumpridos, né? Se são cumpridos os objetivos, mas a própria adequação desses objetivos às reais necessidades sociais, econômicas e ambientais. Porque os objetivos de uma política podem estar sendo plenamente alcançados de forma eficiente e efetiva, mas os seus resultados, os impactos na sociedade podem ser prejudiciais, podem ser negativos. Eu trago um exemplo do subsídio que a União concede à produção de energia elétrica por meio da queima de carvão mineral. Em 2019 foi editada uma lei prorrogando esses subsídios, e no ano passado foram investidos nesse setor 900 milhões, cerca de 900 milhões de reais para subsidiar a produção de energia a carvão. E se sabe que essa energia é altamente poluente e não é das mais baratas também. Então, e ao mesmo tempo que o Brasil é rico em fontes de energia renovável e limpa, inclusive mais baratas, e esses valores poderiam estar sendo utilizados na produção de energia limpa, inclusive a custo menor. Então, o custo-benefício desse subsídio de incentivo à produção de energia a carvão é absolutamente prejudicial. Então, é um exemplo de uma política efetiva, né, que está alcançando seu objetivo, que é fazer a produção de energia a carvão, mas que traz impactos extremamente negativos para a sociedade, tanto econômicos, sociais e ambientais. Então, é importante não apenas fazer a avaliação das políticas públicas, mas que elas sejam consideradas, como prevê a Constituição, na implementação, na escolha de qual política pública será implementada. E a própria ausência de uma política pública, ela em si mesma pode ser considerada uma política pública, para o bem ou para o mal. Mas trazendo para o plano prático a avaliação pelos tribunais de contas, existem várias formas, obviamente, de fazer de avaliação de política pública, a avaliação feita pelo próprio órgão, por entidades, por universidades, enfim, mas o tema específico aqui é a avaliação pelos tribunais de contas. Como eu disse, a principal fonte, as principais orientações nesse sentido estão na NBASP 9020, que é a tradução do Guia 9020 da INTOSAI, Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores,
que traz informações bastante didáticas que servem como um guia para os tribunais de contas que quiserem se dedicar a esse tema, podem seguir. É importante fazer uma diferenciação entre avaliação, auditoria operacional e controle de políticas públicas. Primeiramente, a avaliação não se confunde com a auditoria operacional, tem semelhanças importantes, inclusive a avaliação utiliza dos instrumentos e as fases da auditoria operacional, que se preocupa com a economicidade, eficiência e efetividade das políticas públicas, mas a avaliação vai além. E não se confunde com o controle, porque, propriamente dito, porque o controle, como se sabe, está centrado na avaliação da juridicidade, no apontamento de ilegalidades em relação às políticas públicas e atos da administração. E o foco principal da avaliação é na utilidade e no impacto, inclusive a longo prazo, dessas políticas para a sociedade. Esse trabalho de avaliação políticas públicas pelos tribunais de contas, obviamente, não pode desviar o foco e os tribunais não podem descuidar também, obviamente, das auditorias, das diversas formas operacionais, financeiras e de conformidade também da própria avaliação da juridicidade. O que se destaca é que é um plus, essa avaliação de políticas públicas agrega valor ao serviço prestado pelos tribunais de contas. E exige investimentos em recursos humanos e financeiros que deve ser feito um planejamento para incluir essa atividade pelos tribunais de contas. A avaliação, como eu disse, ela analisa os objetivos da política, sua implementação, produtos, resultados e impactos das políticas públicas de forma sistemática e com método científico. Se preocupa com a adequação desses objetivos às necessidades sociais, econômicas e ambientais. São analisados os efeitos, inclusive a longo prazo, curto, médio e longo prazo, e também os efeitos não intencionais da política pública, efeitos não esperados. É considerada também a influência de outras políticas públicas existentes na mesma área, para analisar, identificar como um programa interfere no outro, como um programa conversa com o outro, e eventual sobreposição de ações. E o produto final da avaliação é um relatório com recomendações ao órgão responsável pela política pública, a fim de melhorar os seus resultados ou até mesmo que seja reconsiderada a manutenção de determinada política pública. A avaliação não pode interferir nas decisões não pode se confundir com uma interferência política do gestor, que tem a legitimidade para decidir sobre as questões, obviamente, da gestão. A intenção é colaborar com sugestões, com recomendações não vinculantes, mas, ao fornecer um estudo técnico, imparcial, independente, os tribunais possibilitam que os formuladores, os executores das políticas públicas tomem decisões com base em evidências e não apenas em simples intuição. Também deve ser feita a divulgação, ampla divulgação do resultado dessas avaliações e que promove o debate público, permitindo que os cidadãos formem as suas próprias opiniões sobre as ações públicas. E os tribunais de contas são atores importantes e naturais nessa avaliação de políticas públicas, porque detêm uma gama enorme de informações e qualificação, capacidade técnica para fazer esse trabalho, e também tem a independência, a imparcialidade, né, em relação aos interesses privados e aos governos. Também no processo de avaliação da política pública deve ter a participação das autoridades responsáveis pelas políticas públicas. Todos devem trabalhar em conjunto para encontrar as respostas para as perguntas que foram elaboradas no início, no planejamento
da avaliação, inclusive com relatórios preliminares que são divulgados com debate por todos os participantes e gestores, para se fazer uma discussão e coleta de opiniões dos interessados, com uma espécie de contraditório, com os beneficiários também da política pública, antes da emissão do relatório final. E, como dito, o produto final serão sugestões para o gestor, com o objetivo de aperfeiçoar a política pública, e mesmo com que se trate de sugestões não cogentes, elas induzem, né, a melhora das políticas públicas e, no mínimo, vai exigir uma maior fundamentação do gestor, caso não implemente ou discorde das conclusões do tribunal. E, posteriormente, o tribunal deve fazer o monitoramento da utilização dessas recomendações. A Lei Basp também traz, eu detalho no artigo, só fazer uma breve menção, como é que se faz a escolha de determinada política pública. Qual política pública a ser avaliada? O tribunal pode tomar a iniciativa de fazer uma avaliação ou também pode ser demandado pelas autoridades interessadas, mas em todo caso deve se manter a independência. O tribunal vai decidir se é ou não pertinente a realização de determinada avaliação. Deve ser feito um estudo de viabilidade dessa avaliação, considerando a importância da política pública e os potenciais efeitos da sua avaliação. Também considerar a disponibilidade de dados para se conseguir, seja possível fazer essa avaliação. Não deve ser escolhida uma política muito ampla e também não uma muito específica. Se for feito numa política, um objeto muito amplo, vai ser difícil de estabelecer uma relação entre a causalidade entre as ações e os seus efeitos. E, por outro lado, não é indicado fazer uma avaliação de uma política muito específica, pode gerar resultados de pouca relevância e ainda a dificuldade de realizar comparações com o resultado de outras políticas semelhantes na mesma área. Nesse caso, é indicado que seja feita uma auditoria operacional tradicional que é menos abrangente. Quanto ao período da avaliação, ela teoricamente poderia ser prévia, concomitante ou posterior, mas os tribunais devem se dedicar a concomitante ou posterior, inclusive tendo um período maior de execução de determinada política pública. É mais fácil se fazer uma avaliação porque pode se comparar a situação no início da política e depois os seus efeitos, os seus resultados, analisando a situação anterior à situação do real do momento. Para concluir, eu espero que esse debate, essas ideias, a divulgação dessas ideias, no livros, enfim, artigos. Eu acho que é importante que os tribunais se dediquem, encarem esse desafio e destinem parte da sua capacidade nesse trabalho da avaliação, o que vai agregar valor ao serviço prestado pelos tribunais de contas e pode alçar os tribunais a um novo patamar de importância para a sociedade brasileira. Seria isso, eu fico à disposição para algum comentário, alguma pergunta. Agradeço, obrigado. Muito obrigado. Nós temos aqui 4 minutos e meio, tá? Se alguém quiser fazer alguma questão ao conselheiro, fique à vontade para fazer. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Tá? Esse é um tema absolutamente desafiador, não só para os tribunais de contas, né? Mas, sobretudo, para os tribunais de contas, porque, de alguma maneira, nós estamos falando de políticas públicas que é um conjunto diverso de ações do Estado, né? Se nós tomarmos política pública como Estado em ação, né? E a obrigação do Tribunal de Contas fazer avaliação de política pública não vem acompanhada, né, de um preparo
anterior do Tribunal de Contas para assumir esse desafio. Então é aquela história, trocar o pneu com o carro andando, né? E aprendendo junto com a própria dinâmica da história. Nós tivemos hoje de manhã uma mesa, eu, o doutor Edilberto e o Rodrigo, que é procurador do TCU, sobre isso, né, sobre essa questão mais específica, e, de certa forma, a gente sabe que também é por aí que o Tribunal de Contas vai ampliar seu diálogo com a sociedade, vai se reposicionar em termos de atribuição, né, e de impacto social, mas, ao mesmo tempo, não é trivial. Tá? É um desafio permanente. Alguém tem alguma questão, alguma observação que queira fazer? Não? Então agradeço muito. Vou chamar aqui a Ana Perpétua para fazer o encerramento e para lembrar que tem um lançamento de livro agora, né? Que todos nós estaremos lá confraternizando e comemorando o lançamento desse livro. Por gentileza, Ana Perpétua, minha chefa, tome a palavra que aqui estou para te obedecer. Agradecer uma vez mais, né, a presença de todos aqui e também a presença do professor Marco, né, que muito generosamente cedeu esse tempo aqui para se dedicar às leituras que aconteceram e para trazer todas essas contribuições aos escritos de vocês, né, tão bem produzidos, tão bem formulados e com essa capacidade de fazer parte dessa revista, né, que é a menina dos olhos do nosso presidente Edilberto Paz. Então, nós teremos agora às 5 horas o lançamento do livro, esperamos vocês todos lá. Tenham boa noite, muito obrigada e até amanhã.